Questão sobre sinalização viária. A placa TAD02, essa placa aqui, indica o que, hein? Só lembrando que na questão tem que cair a ilustração da placa. Não pode perguntar só pelo código. Se isso acontecer, chame o examinador, mostre para ele que ele vai cancelar a questão. A placa TAD02, essa aqui eu estou vendo um moço ou uma moça, não dá para saber, né? Com um bonezinho, sentado em cima de um cavalo. E é uma placa marrom, essa placa é de atrativo turístico. Bora ver então, né? Turismo rural. Olha, turismo, essa placa é de atrativo turístico. Rural, em cima de um cavalo. Tem relação, né? Para quem não estudou o significado da placa, talvez ele vá nessa alternativa. Mas não é, tá? Não é essa a resposta. Esportes equestres. Esse equestre, no primeiro momento, nos leva a entender que é praticado sobre uma égua, né? Mas não necessariamente. Pode ser um cavalo. Esse equestre aqui é no sentido de equino, de animal mesmo, de montaria, tá? E é um esporte, realmente. Então, isso aqui é uma placa de atrativo turístico, está te mostrando que ali naquela proximidade ou na direção que a placa indicar aqui, ou distância, tem ali uma área para a prática de esporte sobre equinos, sobre cavalos, éguas, animais de montaria. Essa é a resposta. Professor, confunde também com rodeio. Até tem a placa de rodeio, mas no caso seria um touro, né? Dá para perceber que o touro está pulando ali na ilustraçãozinha, dá para perceber quando você vira a placa de rodeio, ela é diferente, tá? Exposição agropecuária também tem ali, dá para ver que não é o caso aqui, ela existe essa placa, mas ela é diferente dessa aqui. Se você tem dúvida, dá uma olhada no seu material para você não confundir na hora da prova, tá? Esportes equestres com rodeio e exposição agropecuária. Nesse caso aqui, a resposta é letra B de bola. Questão sobre sinalização viária. A placa TAD14 indica o quê? Essa placa aqui. Eu estou vendo que parece uma âncora de um navio, não é? Isso aqui parece uma âncora de um navio. Uma placa de fundo marrom, quer dizer que ela é uma placa de atrativo turístico. Agora preste atenção aqui numa curiosidade. Eu já vi cair na prova só essa parte aqui da ilustração, ó, só essa parte branca aqui com o símbolo dentro. Não tem esse fundo marrom. E aí confunde muito a pessoa que está fazendo a prova, porque ele olha, não identifica aquilo como uma placa, ele só vê esse símbolo, né? Isso aqui é o pictograma da placa, é a parte onde está a ilustração, a figura que representa o que aquela placa quer sinalizar. O adequado seria o Detran colocar dentro de um fundo marrom, porque isso aqui não vem sozinho no trânsito. Isso vem dentro de um fundo marrom, que é uma placa de atrativo turístico. Mas se porventura acontecer, fique ligado, tá? Preste bastante atenção no símbolo quando você estiver estudando essas placas de atrativos turísticos, tá? E aqui seria mirante, olha, mirante, farol, monumento e marina. Existem essas 4 placas dentro de atrativos turísticos. Existem as 4. Se você procurar aí no seu material, você vai ver que existem as 4. Mas nesse caso aqui, a resposta é marina. Tem gente que confunde com marinha. Marinha é uma força federal, né? Assim como tem o exército, a aeronáutica, tem a marinha, não é? Só que não tem nada a ver com marinha isso aqui. É marina mesmo, que também não é a marina, sua colega, sua vizinha, não. Esse marina é o local onde embarcações particulares ficam ali ancoradas. Você tem um iate, tem um barco aí de pesca. Esse iate, esse barco de pesca, ele fica ancorado lá na marina. Normalmente você paga aí um valor mensal para poder ter o seu local ali para estacionar essa embarcação sua. E aquela área chama-se Marina, no Rio de Janeiro. Quem mora na linda cidade do Rio de Janeiro, tem até a Marina da Glória aí, né? Eu acho que fica em Botafogo, né? No bairro de Botafogo, não tenho certeza, eu não conheço muito bem o Rio, não. Entenderam? Marina é o nome, que é onde ficam ali as embarcações particulares ancoradas ali. Por isso que tem essa âncora aqui, porque elas ficam ancoradas, né? Não é mirante, farol nem monumento. Dá uma olhada no seu material depois para ver quais são as placas que referem-se a mirante, farol e monumento, para não confundir aí. Resposta A. Questão sobre sinalização viária. A placa TNA 02 indica o quê, hein? TNA 02 é essa aqui.
Estou vendo aqui uma marolazinha, tipo representando aqui uma água, né? Parece um mar, um rio, um lago. Tem uma marola aqui. Uma sombrinhazinha, tipo aquelas sombrinhas de praia. É uma placa marrom de atrativo turístico. Então, feita aqui a análise do que a placa está tentando me apresentar, vamos ver as alternativas. Barco de passeio. Cara, sinceramente, isso aqui não parece um barco, não. Estou vendo uma sombrinha com a praia aqui, né? Com a aguinha, uma marolazinha. Barco de passeio não iria. Praia, pode ser. Aqui, ó, marola, sombrinha de praia, pode ser. Vamos deixar essa aqui. Marinha, nem existe essa placa marinha, existe a placa marina, que é onde ficam ancorados ali as embarcações particulares, o seu iate, o seu barco de pesca, não é? Então, não é. Área para esporte náutico. Esporte náutico é aquele praticado na água, confere? Existe também a placa área para esporte náutico, só que não é essa representação. Vai ser, no caso, uma pranchazinha com uma velazinha, um rapazinho em cima daquela prancha ali, pilotando essa vela. Esse aqui é o rapaz, né? Desenho bem pra caramba. E aí a aguinha assim. Seria algo mais ou menos assim, quando for a área para esporte náutico. Não é o caso, tá? A resposta aqui é a letra B mesmo. Isso aqui é a placa que está indicando para você que nas proximidades ele tem uma área de atração turística, que é praia. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Questão sobre sinalização viária. A placa A16, essa placa aqui, adverte o quê, hein? Tô vendo que é uma placa de advertência, então por isso que ela adverte, claro. Isso aqui parece uma gaiola, uma jaula, só que tem um negocinho aqui em cima que eu não entendi muito bem o que é isso em cima dessa jaula. Tem rodinha, eu nunca vi jaula com rodinha. Será que é aqueles trailer para puxar cavalo? Vamos ver aqui. Bonde. Isso aqui parece um bonde. Quando fala bonde, a gente lembra logo daqueles bondes lá do Pão de Açúcar, né, do Rio de Janeiro. Aqueles não tem rodinha não, porque eles não andam no chão, eles andam pendurados num cabo, né? Então, não é esse aqui não. Mas tem bonde que anda no chão também, ali no próprio Rio de Janeiro, do lado ali do aquário, né? Aquele aquário que tem tubarões ali, troço bacana, já fui lá. Ali tem uns bondes que passam ali, são os VLTs, né, veículos leves sobre trilha, eles têm rodinhas. E esse negócio aqui em cima aqui parece aquela anteninha que liga na rede de eletricidade, né? Porque eles são elétricos, esses veículos. Pode ser. Metrô. Isso aqui não parece um metrô, não. Metrô não tem roda assim? Tem. Acho que não. Vou não. Zoológico. Nossa, se isso aqui for uma jaula, até poderia ser um zoológico, né? Mas não é não. Quando for zoológico, vai ter a cara de um leão aqui. Eu acho que é um leão, não lembro. Trem. Isso aqui também não é um trem, não. Até confunde, né, gente? Para quem não estudou aí, ficou em dúvida, será que isso é bonde, metrô, zoológico, isso é uma jaula? É um trem? O que é isso? A resposta aqui é bonde, tá, gente? É bonde. Eu faço essas brincadeiras aqui que é para a gente ir analisando. Depois, na hora de fazer a sua prova, você vai lembrar dessas brincadeiras e não vai confundir mais. Essas dúvidas que eu levanto aqui na hora são mais ou menos as dúvidas que surgem na cabeça dos alunos quando estão fazendo a prova, né? Questão sobre sinalização viária. É proibido, presta atenção nisso, hein? A todo condutor, olha só, hein? Todo condutor de veículo é proibido fazer alguma coisa aqui. Vamos ver. Parar antes de entrar em via preferencial. Poxa, se eu quero entrar numa via preferencial, eu tenho que parar, não é? Aqui está dizendo que é proibido parar? Não, né, gente? Claro que não. Parar para dar passagem a veículo precedido de batedores. Precedido é o contrário de seguido. Sabe esse sinalzinho aqui? Isso é um sinal de igual, não é? Quando eu faço um corte no sinal de igual, significa diferente. Precedido é diferente de seguido. Se eu falo que alguém está te seguindo, é alguém que está vindo atrás de você. Se eu falo que alguém está te precedendo, ele está indo na sua frente. Então, batedores são aquelas motos, aqueles carros, aquelas viaturas que vão na frente ali, abrindo o caminho. Por isso que, olha, precedido é que vai na frente, ok? Abrindo o caminho ali para uma autoridade, uma celebridade, está passando, né? Vem atrás ali.
Então, precedido de batedores. Se tem batedores, eles vão na frente, esses batedores vão na frente, parando o trânsito. Então, eu tenho que parar. E aqui está falando que é proibido parar para dar passagem para os veículos precedidos de batedores? Não, não é proibido não, pelo contrário, eu sou obrigado a parar, né? Bora ver a alternativa C. Dirigir sem possuir carteira nacional de habilitação, a CNH. Aí sim, é proibido dirigir sem possuir CNH. Essa é a resposta. E a letra D ainda diz, é proibido dar passagem pela esquerda quando solicitado? É dever, é dever. É o contrário, não é proibido, é dever de todo motorista dar passagem pela esquerda, pela direita não, tá gente? É pela esquerda, você tem que chegar para a direita e dar passagem pela esquerda. Quando alguém atrás de você piscar o farol, dá um toque na buzina. Então não é proibido, é dever. Letra C aqui é a única que é proibido, que é dirigir sem CNH. A questão é até fácil quando você compara a letra C com o proibido, né? Aí fica fácil. Mas é bom analisar as outras alternativas para não cair naquelas falsas fáceis, né? O Detran é danado para fazer isso. Coloca uma falsa fácil. Aí você bate o olho, essa aqui, vai ver, tinha uma pegadinha e aí já era. Cuidado com isso, tá? Analise cuidadosamente cada alternativa. Questão sobre meio ambiente. A proteção do meio ambiente é de responsabilidade exclusiva das organizações governamentais. Bom, que as organizações governamentais têm responsabilidade sobre a proteção do meio ambiente, disso nós sabemos. Mas é responsabilidade exclusiva deles? Não. Todo cidadão tem a sua parcela de responsabilidade na proteção do meio ambiente. Confere? Então não pode ser essa a resposta. A letra B diz, não deve ser preocupação de condutores de veículos automotores. Acabei de falar, todo cidadão, independentemente de ser condutor, pedestre, passageiro, todo cidadão tem a sua parcela de responsabilidade em relação à proteção do meio ambiente. Um pedestre, por exemplo, que acabou de chupar um picolé, joga o palito no meio da rua, ou papel no meio da rua, ele não está ajudando ali com a proteção do meio ambiente, né? Então, claro que aqui também não confere. Letra C. Precisa ser conhecida e observada por todos. Aí sim, todos cidadãos. Não é só condutores, não. Pedestres, motoristas, motociclistas, ciclistas, passageiros. Todos têm a sua parcela de responsabilidade. Essa aqui certamente é a resposta. E só para analisar a letra D, não tem qualquer relação com as normas de circulação de trânsito. Tem sim. Tem sim. Porque se você atirar, por exemplo, uma caixinha de todinho pela janela do carro, o motorista não, porque não pode tomar todinho enquanto dirige. Mas imagina que um passageiro desse veículo julgou ali. Ou ainda que o motorista, né? Porque ele vai ser autuado 2 vezes por atirar o objeto pela janela e por dirigir com apenas uma das mãos enquanto tomava o todinho. Então não pode, tá, gente? Então quando fala aqui que não tem qualquer relação com as normas de trânsito, tem sim, tem relação com as normas de trânsito sim. E esse qualquer aqui, ainda é uma casca de banana. Quem estuda com a gente sabe que casca de banana, quais são as palavras que são cascas de banana. Quando ela aparece na alternativa, é 90% de chance dessa alternativa ser falsa, errada. E nesse caso ela é falsa, é errada, confirmando para a gente a letra C como resposta dessa questão. Questão sobre processo de habilitação. A qual dos órgãos abaixo relacionados compete criar as câmaras temáticas? Quando fala câmara, o pessoal de cara confunde com câmera de filmar, de fotografar. Não é, tá? É câmara, que também não é câmara de ar, de pneu, não. Quando você lembra de uma Câmara de Vereadores, você pensa o quê? Um grupo, não é? Uma Câmara de Vereadores é um grupo de vereadores. Essa Câmara aqui é um grupo também de pessoas, especialistas, que vão debater temas relacionados a trânsito para ajudar um desses órgãos aqui a criar as normas complementares de trânsito. Então, veja bem, a pergunta é, quem é que cria essas câmaras temáticas? É esse bacana aqui, o Conselho Nacional de Trânsito. Por quê? Porque é o Conselho Nacional de Trânsito que cria as resoluções. Isso não é lei. Lei é o Código de Trânsito Brasileiro.
Resolução é uma norma complementar. Por exemplo, lá no Código de Trânsito Brasileiro, no capítulo 14, que vai do artigo 140 ao 160, fala que para a pessoa dirigir ela precisa ter uma CNH, um APPD ou um ACC, mas não cuida dos detalhes não. Mas peraí, como é que vai ser esse processo de habilitação dessa pessoa? Como é que ela vai obter essa habilitação? Então o código fala que a pessoa tem que ter habilitação, mas não explica como é que ela vai fazer. Quem é que explica como? São as resoluções, que são normas complementares, complementam o Código de Trânsito Brasileiro. Entendeu? Hoje, na data de gravação desse vídeo, a resolução que complementa esse artigo 140 do CTB é a resolução 789 de 2020. Se você procurar aí no Google 789 de 2020, resolução do CONTRAN, você vai ver que ela que explica direitinho todo o passo a passo que você tem que fazer para tirar a sua carteira. Inclusive aquelas faltas que a gente comete na hora do exame, perde ponto, pode ser reprovado, né? Tem tudo lá nessa resolução. Se você tiver assistido esse vídeo já há bastante tempo que ele foi gravado, certamente essa resolução já foi substituída por outra. Mas aí você vai entrar lá nas resoluções do CONTRAN, você vai ver que essa aqui foi revogada pela resolução tal. Aí já te dá o número da próxima resolução. Então o CONTRAN publica resoluções, que são normas complementares, com base nas ideias que esse pessoal aqui dá. Ó. São os especialistas das câmaras temáticas que dizem, ó, precisa disso, 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 o CONTRAN vai colocar aquilo numa resolução e publica. Então expliquei, dei uma mini aula aqui para você entender como é que isso funciona, tá? Próxima vez perguntar, quem é que cria as câmaras temáticas? É o órgão nacional, é o Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN. Questão sobre sinalização viária. Qual a distância mínima que deve ficar o início da sinalização de um sinistro ocorrido à noite numa via de trânsito rápido? Está falando de distância mínima para colocar a sinalização em caso de sinistro. O que é sinistro? Sinistro é popularmente conhecido como acidente. Ficou mais fácil agora? Aconteceu um acidente de trânsito à noite, numa via de trânsito rápido. E qual que é a distância mínima que você tem que colocar a sinalização? Tem um monte de informações úteis dentro do enunciado dessa questão. Se você não tiver estudado direitinho, você não vai saber responder isso aqui. Bora lá então? Primeira coisa, a gente precisa saber qual que é a velocidade máxima dessa via. Via de trânsito rápido. Aqui, quem criou essa questão não colocou se tinha sinalização regulamentando a velocidade máxima. Se não colocou, a gente vai considerar que é aquela velocidade padrão que o Código de Trânsito estabelece. A via de trânsito rápido, a velocidade máxima dela por padrão é 80 km por hora. Como é que eu sei disso, professor? É lá nas regrinhas. Lembra do macetinho que eu ensinei no curso? Ó, tem alguém chupando laranja. TACL. T de trânsito rápido, A de arterial, C de coletora, L de local. Essas aqui são as 4 vias urbanas. E aí você coloca assim, a velocidade delas começa com 80 e vai caindo de 20 em 20. Ó. Só a última aqui, que em vez de cair 20, cai só 30. Tem alguém chupando laranja, trânsito rápido, arterial, coletora local, 80, 60, 40 e 30. Você decorou isso aqui? Isso é um macete, para você saber quais são as velocidades em cada tipo de via. Bacana? Então você já sabe que é 80. Esses 80 km por hora, quando a gente vai fazer isso em forma de sinalização, isso transforma-se em metros. Então vai virar o quê? 80 metros. Professor, mas não tem 80 metros aqui. E aí? É por quê? Porque aqui, ó, esse acidente aconteceu à noite. Diz a direção defensiva que a gente deve sinalizar com a metragem proporcional à velocidade da via quando em circunstâncias normais. Agora, está chovendo, está à noite, pouca visibilidade, cerração, neblina. O que a direção defensiva recomenda? Que você dobre essa distância. Dobre. Você vai pegar isso aqui e vai multiplicar por 2. 80 vezes 2 dá quanto? 60. Tá aí. Mini aula. Até colocou aqui como sinalização. Esse aqui está mais relacionado à direção defensiva e primeiros socorros, né? Porque em caso de sinistro, aconteceu um acidente, você tem que sinalizar e tal.
Direção defensiva, meios de socorros e sinalização. Pode enquadrar com qualquer um desses conteúdos aqui. Questão muito boa, tá? Muito boa. Parece difícil, mas é porque você ainda não prestou atenção nessa aula aqui de sinalização do local do sinistro ou do acidente. Volte lá, dá uma revisada nesse conteúdo, hein? Questão sobre mecânica. A quilometragem percorrida pelo veículo é indicada no... Muita gente marca essa aqui, ó. Velocímetro. A quilometragem percorrida pelo veículo é indicada no velocímetro. Não é, gente. No velocímetro indica a velocidade. Você também já tinha errado, né? Na hora que você bateu o olho na questão, essa aqui é aquela famosa falsa fácil. O Detran põe assim, a galera, velocímetro, já vai, marca a letra B e erra. Não é, tá, gente? Quilometragem é quantos quilômetros o veículo percorreu. Todo veículo ele tem o que a gente chama de odômetro, marcador de quilometragem. É ele que a gente olha quando a gente vai comprar um veículo usado. Não sei quantos quilômetros esse veículo já percorreu. Esse carro já percorreu 80 mil quilômetros. Aí você faz ali uma média na sua cabeça, esse carro é muito rodado, se é pouco rodado. Então não confunda quilometragem percorrida, que é marcada pelo odômetro, com velocidade que o veículo está desenvolvendo. Essa é marcada pelo velocímetro, tá? Existe também o manômetro e o termômetro. O manômetro é a pressão do óleo ali no sistema e o termômetro medir e controlar ali para te indicar, né, a temperatura do fluido de arrefecimento que faz ali a troca de calor entre o radiador e o motor. Não vou entrar em detalhe, porque senão vira uma aula de mecânica, né? Mas tá aí, resposta letra A. Questãozinha para a gente aqui, falando sobre o silenciador de um veículo. Infrações e penalidades, tá? Infrações e penalidades. A remoção do silenciador. Silenciador é o abafador de ruídos. Fica lá no escapamento. O motor vai queimando, explodindo ali, queimando o combustível, e aquele barulho que sai do motor passa pelo escapamento, e o silenciador é que abafa esse ruído. Senão fica um barulho ensurdecedor. Tanto que quando esse silenciador está furado, o carro fica com barulhão, né? Você já percebeu? O carro ou a moto. Tem motociclista que faz o quê? Retira o silenciador, que é para a moto fazer barulho. Tem gente que até questiona, por que o motoqueiro gosta tanto de fazer barulho assim? Eu não vou falar que seja certo, não, mas eu entendo que alguns motociclistas tiram porque o motorista costuma não ver o motociclista e vai mudar de faixa e dar uma de lado no motociclista, joga ele no chão. Com o escapamento aberto, a moto vem fazendo muito barulho, aí o cara não vê, mas pelo menos escuta, né? A chance dele ser percebido, do motociclista ser percebido é maior. Porque aí já entra a questão de visão do motorista e também da audição. Contudo, gente, essa estratégia ela é ilegal. Você não pode remover o silenciador da motocicleta, tá? Fazendo isso, você está cometendo uma infração de trânsito. De natureza, o quê? Quando fala natureza, é a gravidade dessa infração. É gravíssima, grave, média ou leve. Aí aqui entra uma questão que eu não gosto que o Detran faça. O que o Detran fez? Ele não contextualizou a situação. Ele simplesmente deu o procedimento, a conduta inadequada, e já perguntou na lata, isso é leve, média, grave ou gravíssimo. Gente, é pesado. Porque você teria que decorar todas as condutas infracionais, e é praticamente impossível. Não vou dizer que seja impossível, porque se um ser humano se dedicar e ficar meses em cima, talvez ele consiga. Eu não sei todas. Não sei todas. E até para criar um macete para ajudar nisso aqui é difícil. Eu criei um macete, mas ele só tem 60% de aplicabilidade. O que é 60% de aplicabilidade? De cada 10 vezes que você usar esse macete, 6 vezes vai funcionar. 4 não vai. Aí você pensa assim, e se eu usar e errar? Por isso que o macete ele só deve ser utilizado quando você não sabe a questão. Se você sabe a questão, você responde conforme você sabe. Agora, eu não sei, eu vou dar um chute. É preferível você ter 60% de chance de acertar do que chutar aleatoriamente, né? Se você chegar aqui e chutar aleatoriamente, a sua chance de acertar aqui é 25%. Porque tem 4 alternativas, não é? O que é melhor? Dar um chute aqui, correndo o risco de 25% de acertar, ou usar o macete? O macete é o seguinte, gente. Toda vez que a infração oferecer risco direto
direto à segurança da pessoa ou do trânsito, aí ela vai ser grave ou gravíssima. Quando não for risco direto, no caso for um risco indireto, aí ela vai ser média ou leve. Se eu aplicar esse macete nessa questão, ó, removi o silenciador, vai fazer um barulhão do cacete, né? Perturba, aquilo ali causa irritação, quem está escutando aquele barulho. Causa risco direto à segurança? Não causa. Pode até causar um risco indireto, de causar estresse na pessoa, insônia, irritação, né? Indireto. Mas risco direto à segurança? Não causa. Né? Seria diferente dele remover ali um retrovisor da motocicleta, que aí é questão de segurança, né? Mesmo assim, seria um risco indireto. Quando eu falo risco direto, seria excesso de velocidade, avançar o sinal vermelho, não é? Não respeitar a via preferencial. Aí seria risco direto. Carregar as pessoas em cima da carroceria do caminhão. Aqui, risco indireto. Se a gente for aplicar o macete aqui, a gente sabe que a resposta não é A nem B. A gente vai chutar entre C e D. Só que aqui o macete não é aplicado. A resposta aqui é grave. Remover o silenciador é grave. Ou seja, 60% de chance de acertar e 40% de chance de errar. Nesse caso, o macete caiu aqui dentro dos 40%. O macete ajuda, mas não é 100% confiável. Eu, particularmente, só gosto de ensinar macetes que tenham pelo menos 80% de aplicabilidade. Mas nesse caso aqui não teve jeito. O melhor macete que eu pude criar, que no caso é esse, do risco direto à segurança, à vida, ele tem 60% de confiabilidade, que nesse caso aqui nem deu para aplicar, né? É grave aí, tá? Anota aí que pelo menos essa você já sabe.